Meus irmãos e minhas irmãs, Benedíssimo Diácono, hoje celebramos a paixão do Senhor, momento forte em que nós, como igreja, refletimos algo que para o mundo é o mais profundo dos buracos, algo que para nós é caminho para o ápice da nossa vida. Não é o ápice porque este percurso de dor que Jesus faz tem um sentido de busca não da morte, mas da vida. Por isso, ao ouvirmos esta síntese tão rica da vida de Jesus, vemos na primeira leitura que ele é um servo que carrega os pecados da humanidade. Ele assume para si algo que nem mesmo ele cometeu. Na segunda leitura, vemos que ele é o único sacerdote e mediador entre Deus e a humanidade. Porque, como vimos no Evangelho, ele é o Rei universal. Não temos outro rei. Os reis deste mundo não têm forças, precisam de outras realezas para poder condená-lo. Não tem uma força autônoma. Na primeira leitura, é belíssimo o poema que acabamos de ouvir. O nome dele é o quarto poema do servo de Yahvé. Servo de Yahvé, servo do Senhor, é um poema de um servo de Deus que enfrenta conscientemente a dor e a rejeição até a morte e acaba sendo glorificado por causa disso. Essa atitude de Jesus é relembrada. Então, entra em cena três personagens: o Senhor, um grupo anônimo de pessoas e o servo. O Senhor pronuncia um oráculo a respeito do servo. O grupo anônimo fala do sofrimento do servo, lamentando de não ter entendido a tempo o significado desta dor. Intervenção do Senhor vai acontecer para que o benefício aconteça para o servo fiel. Entender que este poema foi escrito tantos e tantos anos antes de Jesus. Entender que isso é uma narrativa que nos fala de algo que estaria para acontecer e que seria a razão da nossa existência, a razão da nossa salvação. É claro que o conteúdo de que, contrariando a doutrina da retribuição, que quer dizer o mal que alguém sofre é castigo de Deus por causa do mal cometido, este servo sofre, mas os culpados não. Ainda hoje vemos pessoas justas que sofrem pelos pecados dos outros. Ainda hoje vemos que uma sociedade ainda está dilacerada e sofrida por causa da injustiça da humanidade. Na segunda leitura, vamos perceber que, lendo este texto, as primeiras comunidades cristãs perceberam que ele se realizou plenamente na paixão. Os nossos irmãos cristãos na comunidade de Paulo percebem que ali estavam diante de uma realidade que se concretizou em Cristo Jesus. O mistério da paixão é revelado no Antigo Testamento e só interpretado na comunidade primitiva. E uma pergunta não pode deixar de existir:
Quanto tempo precisaremos para entender o mistério de Jesus, as suas atitudes, o seu amor por nós? Será que vamos precisar superar 1000 anos? Mas não temos esses 1000 anos, não temos todo este tempo para compreender a grandiosidade e a riqueza que se realiza nesse mistério. Hoje Ele continua alimentando as nossas esperanças, alegrias e tudo de melhor que existe em nós através de sua atitude de amor. Palavra que a gente vem repetindo desde domingo de Ramos e vamos repetir até domingo de Páscoa, porque se a grande linha condutora desse ato de Jesus não for o amor, se não compreendermos que é por amor que Jesus faz tudo isso e revela-nos a sua grandeza, não vamos corresponder com amor, não vamos corresponder com uma entrega verdadeira da nossa vida. Cabe a nós, cristãos de hoje, compreender a tempo o significado de tanta dor e opressão de milhares de seres humanos. Milhões de seres humanos sofrem ainda opressão, porque essa justiça de Cristo ainda não chegou ao coração deles. Ela se realizou, mas eles não acreditaram, caçoaram, zombaram, cuspiram, maltrataram. Se nós não assumirmos a nossa dor, não seremos glorificados. A primeira atitude que o cristão tem que ter diante das dificuldades é assumi-las, não fugir delas. Hoje vemos uma sociedade que sofre profundamente por causa dos fujões, daqueles que diante de um problema não têm a coragem de dar a sua vida por Cristo, não têm a coragem de dar a vida pela verdade e abandonam, dando espaço para que o mal ocupe o lugar dele. Estamos diante do doador da vida nova. Queremos ter uma vida nova, queremos ser renovados, queremos ser transformados, queremos ser purificados por Jesus, mas não queremos assumir Jesus como nosso Senhor, não queremos assumir Jesus como nosso mestre, não queremos colocar em prática os seus ensinamentos. Que valor tem tudo isso? É curioso que no relato da paixão de João, começa e termina no jardim. Não sei se vocês fizeram caso disso. Começa no jardim do Horto das Oliveiras e termina no jardim aonde Jesus foi sepultado. É uma alusão ao jardim do Éden. O homem foi criado, o homem foi lançado no jardim do Éden para que ele pudesse, na graça de Deus, viver e usufruir de tudo aquilo que estava presente na sua realidade. O homem não soube se portar de forma humana autêntica e rejeitou a vida para escolher a morte. Jesus disse, o Senhor disse para ele: podeis comer de tudo nesse jardim, menos da árvore que está no centro. Porque aquela árvore lhe faria morrer para Deus. Às vezes tomamos, irmãos e irmãs, atitudes que nos fazem morrer para Deus. Às vezes, irmãos e irmãs, tomamos atitudes que nos tiram da paz de Cristo. E Jesus ensina, num jardim, o modo de possuir a vida, doando-a gratuitamente em favor dos outros.
A verdadeira realidade do cristão vai se concretizar quando nós soubermos doar a nossa vida pelo nosso próximo. Se não tivermos essa imagem bem definida no nosso coração, pensarmos que vamos conquistar o céu por nós mesmos, não vamos nunca conquistar o céu. Porque, como nosso Senhor mesmo disse, nós não somos dignos do céu, é Ele que nos faz dignos do céu. Por isso, irmãos e irmãs, assim como Ele fez por nós somos convidados a fazer um pelos outros. Lembram onde nós vimos isso? Na liturgia de ontem. Jesus que dizia: assim como eu estou lavando os seus pés, vocês devem lavar os pés uns dos outros. Por isso, a paixão revela o conteúdo da honra de Jesus. No Evangelho de João, vemos que tudo está consumado. Concretizou tudo o que tinha que fazer. Nós, será que concretizamos tudo que temos a fazer? E por que não concretizamos? Porque não ouvimos a voz de Deus, não ouvimos aquilo pelo qual Jesus nos chama a viver. Queremos caminhar com as nossas próprias pernas e anulamos aquilo que temos por natureza, ouvir Deus. Fomos criados originariamente assim, para estar na presença de Deus, e negamos essa presença. Continuamos ainda hoje negando essa presença com os nossos pecados, com as nossas mazelas, com os nossos defeitos, com os nossos erros. É humano errar, mas persistir no erro não é humano. Nos tira a possibilidade de raciocínio. Porque o pecado, ele entranha de tal modo que ele nos escraviza. Ele nos faz ser pior do que vermes. Faz com que nos achamos maravilhosos, magníficos, fazendo a melhor coisa do mundo. Mas basta que alguém descubra a nossa mentira e a casa cai. A máscara cai. A fachada da casa cai porque não tem alicerce. O alicerce é comido e corrompido por cupins, por vermes, pelo mal. Por isso, se tudo está consumado em Jesus, irmãos e irmãs, sua obra será completa pelo Espírito. Por isso, o fruto da ressurreição de Jesus é Pentecostes. Compreendemos isso. E Jesus, depois de todo esse período de paixão, morte e ressurreição, vai nos preparar por 50 dias para estarmos na presença dele. Estamos diante do primeiro juízo, pois a hora de Jesus provoca em nós o julgamento. Olhar tudo aquilo que Jesus passou faz com que nós nos julguemos, dignos ou indignos de Deus. Faz com que nós nos julguemos, verdadeiros homens e mulheres de Deus ou não de Deus. O tribunal montado contra Jesus mostra sua incapacidade de condená-lo. Porque aqueles que estavam, sacerdotes e senhores, tinham uma norma que quem se dissesse filho de Deus deveria morrer, mas eles não poderiam matar. Ao mesmo tempo, Pilatos não via crime nele. E Jesus é morto diante de um conflito de poderes humanos. Quantas e quantas vezes ainda hoje Jesus é morto por causa de conflitos nossos. Jesus deixa de ser conhecido porque nós ficamos debatendo picuinhas, batendo cabeça por causa de uma realidade que não é de Deus.
Enquanto isso, o mal vai ganhando espaço, porque nós deixamos de olhar para Deus. Por isso, meus irmãos e irmãs, é hora de decidir. Esse dia hoje de jejum, de abstinência de carne, é um dia a se decidir. Eu estou a favor ou contra Jesus? Qual é a minha decisão? Suas obras são completas pelo Espírito. E o que é o Espírito que me diz hoje no coração? Eu estou a favor ou contra Jesus? Porque se eu responder essa pergunta errada, eu não estou sendo conduzido pelo Espírito de Deus. O Filho do Homem declara que a sua realeza não se baseia no jogo de poderes das realezas do mundo. Ele fala, não tem vergonha de dizer: meu reino não é deste mundo. E ele fala com todas as letras. E nós que respondemos a Jesus? Dar testemunho da verdade é ser fiel ao projeto de Deus. Se queremos saber o que é a verdade, coloque em prática os ensinamentos do Senhor, e a verdade vos libertará. E a verdade vos salvará. E a verdade vos fará ser livres. Jesus exerce o seu poder magnífico, dando a vida. É interessante que João não fala de malfeitores crucificados com Jesus. Ele meramente passa por isso. O trono de Cristo é a cruz. Se queremos compreender que trono merecemos neste mundo, como cristãos não existe outro trono a não ser o trono da cruz. Mas sabe, não vamos ter alegrias. Se as alegrias não forem Cristo, não são alegrias, são falsas alegrias. O nosso trono é um trono na cruz. Não existe outro trono para Cristo neste mundo, e não existe outro trono para o cristão neste mundo, a não ser que estejamos vivos e presentes em Cristo. Nós cristãos temos que ser capazes de assumir a nossa cruz. Conhecemos tantas pessoas que sofrem, seja em casa, seja nos hospitais, e às vezes fazem daquele período o seu caminho de cruz. Nós sofremos com os desacatos da sociedade, sofremos com o desrespeito da humanidade. Nós cristãos temos que ser capazes